Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Eu falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso, começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tem um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar. Um direcionamento profissional eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de vivência, uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso. Você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Obesidade é uma doença, quais são os estigmas e as conquistas que trouxeram a gente até aqui? Então, como o Breno já falou, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte e o meu conflito de interesse para essa palestra é o patrocínio da Novo Nordisk. A gente hoje vive num mundo em que 650 milhões de pessoas têm obesidade. E quando a gente bota as previsões para 2035, 2050, os números são ainda mais impactantes. E a pergunta é, por que a gente deixou o mundo chegar nessa quantidade de pessoas com essa doença? Então muitos vão falar, porque as pessoas não têm força de vontade, não têm foco e não têm fé. E aí eu gosto de mostrar esses gráficos, porque são gráficos que me impactaram muito quando eu tive acesso a essa informação. Então desses 650 milhões de pessoas que têm obesidade no mundo, apenas 10% delas
tiveram acesso a qualquer profissional de saúde. Então, olha que absurdo. Existe uma doença diagnosticada que as pessoas nunca procuraram atendimento. E eu não estou falando de atendimento médico. Aqui é qualquer profissional de saúde. Não tem contato com nutricionista, professor de educação física, nada. Nem coach na internet essas pessoas tiveram acesso. E aí, quando a gente entende que só 10% tiveram acesso à informação, a gente fica ainda mais impactado quando vê que apenas 2% teve acesso à medicação. Então, a gente vive num mundo que a obesidade é uma pandemia desde a década de 80. A pandemia da obesidade ela surge junto com a pandemia da AIDS. Ninguém mais fala em AIDS hoje em dia, a gente fala sobre HIV. Mas obesidade parece que passou batido. Ninguém olhava, ninguém dava a atenção que deveria. A gente teve a pandemia da Covid-19 mostrando mais do que nunca a importância de não negligenciar a obesidade. Mas a pergunta é, por que então, nesses últimos 40 anos, nenhum país do mundo conseguiu tratar a obesidade? A gente consegue tratar pessoas, mas epidemiologicamente nenhum país do mundo conseguiu diminuir os números. Então, será que é falta de uma mudança do estilo de vida? Está faltando surgir uma nova dieta? Está faltando surgir uma nova crossfit, um novo exercício? Ou será que está faltando a gente entender melhor como atuar para que o paciente, de fato, tenha acesso ao tratamento que precisa? Então, nesses últimos 40 anos, o mundo mudou bastante, né? E o primeiro culpado pela obesidade, a gente coloca que é o sedentarismo. E aí a gente pode justificar que a obesidade é porque está todo mundo no celular, as pessoas não saem mais de casa, não estão conectando. Então essa é uma foto das pessoas todas num metrô olhando para o celular. Só que quando surgiu o jornal, as críticas eram as mesmas. As pessoas não estão conversando, elas estão ficando mais sedentárias. Então você vê que muitas vezes um problema complexo, ele tem uma resposta simples, direta, mas completamente errada, que atrasa o avanço do caminho certo. E isso é um pouco de entender o porquê que a obesidade chega nesses números estratosféricos hoje em dia. A gente não entendia que era um problema, a gente não entendia que era uma doença. E aí o problema vai avançando. Quem se propôs a falar que a obesidade era uma doença foi muito combatido. Então, o meu pai e minha mãe, Dr. Paulo Giorelli, Dra. Socorro Giorelli, Dr. Milton Mizumoto, Dra. Elza, que estão ali, vão dar aula para vocês hoje, trabalham com obesidade há 40 anos. Quem chega hoje no mercado para tratar a obesidade vai ser tratado muitas vezes por outros colegas médicos como alguém que está querendo só dinheiro, como alguém que está querendo se vender. Agora, hoje em dia falar isso é assumir em público uma ignorância, porque os números estão aí. As publicações estão, de fato, mostrando que a obesidade é uma doença e tem que ser tratada na sua fisiopatologia. E hoje vocês veem quantas medicações os grandes laboratórios já estão apoiando. Então, o conceito é, se a gente ficar esperando 40 anos para resolver um problema, a gente tem a doença avançando de forma gigantesca e os pacientes ficando dissociados com a realidade. Então, a gente precisa ser inteligente para se adaptar aos problemas que acontecem e, junto, como sociedade, ajudar os nossos pacientes a entender que isso é um problema, que eles têm que se tratar, mas a pergunta é como que vão se tratar. Então, olha só essas duas figuras aqui. Do lado esquerdo de vocês tem o scroll infinito, que é o scroll lá do Instagram. Você vai passando o dedo para cima, ele nunca chega no final. E o do lado direito tem um scroll de páginas. Essa mudança de ter uma página que você chegava no final e mudava para outra, para esse scroll infinito, fez com que a atenção das pessoas ficasse completamente aumentada nas redes sociais. E aí a pergunta é, se a gente está tratando as pessoas, elas estão lá nas redes sociais se perdendo, será que a gente não tem que estar presente nessas redes sociais? Então, quando a gente coloca essas mídias espalhadas por aqui, a mídia do lado direito que vocês podem tirar uma foto é sozinho eu consigo mudar vidas. E aí você tira a foto e leva lá para outro mapa mundo. Junto podemos mudar o mundo, é para chamar a atenção do paciente de vocês. Mostrar a relevância de que você estuda, você se atualiza, mas que a gente atua em grupo. Então, a gente tem respeito para discutir com os colegas, mas engrandece muito a nossa discussão ter colegas aqui de todo o país com realidades diferentes, ter colegas cardiologistas, ginecologistas, oftalmologistas. Por quê? Porque são visões diferentes do mesmo paciente. Todas elas são pioradas se o paciente tem obesidade, se o paciente não está sendo tratado. Então, eu queria que ele levantasse a mão, todo mundo que tem uma rede social. Levanta, por favor.
Agora fica com a mão em pé quem tiver 2 redes sociais. Quem tiver 3. 4. 5. 6. 5 foi o máximo? Eu garanto que vocês têm mais do que vocês acharam. Primeiro, rede social é uma maneira de a gente se comunicar, né? Então, o WhatsApp é uma rede social. Depois, Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente está presente em muitas dessas redes sociais, assim como os nossos pacientes estão. Mas a maneira da gente participar dessas redes sociais não é fazendo necessariamente uma dancinha. Dancinha é para quem gosta de dancinha. Você tem que mostrar a sua cara, a sua personalidade, assim como você mostra dentro do seu consultório. Se a gente ficar repetindo o que as pessoas fazem por aí, sem entender o que de fato faz sentido para a gente rede social começa a usar a gente fica cansado, exacerbado, e a gente começa a falar que aquilo não presta para nada. Se a gente fala que a rede social não presta para nada e está todo mundo usando TikTok e Kawaii, a gente perde a proximidade com o paciente e a gente vai perder os pacientes para os coaches da internet. Se a gente, com informação, não conseguir acolher as pessoas, a gente vai se afastar do paciente. Então, a gente tem que estudar artigo, a gente tem que estudar as evidências, a gente tem que estudar fisiopatologia, mas a gente tem que estudar gente também, convencer o porquê que as pessoas se aproximam. Então, o que tem sido publicado em relação à obesidade sobre mídia? O que, de fato, as sociedades já estão fazendo? Então, existem vários caminhos, e quase sempre os caminhos, quando fala mídias sociais e obesidade, se fala, olha, é muito promissor, vamos ver o que vem pela frente. Então, muitas vezes, esperar o que tem de artigo e publicação é tempo demais. A gente tem que estar próximos em comunidades de outros médicos, de outros colegas, para um falar a experiência do outro. Então, aqui, a doutora Tainá, que está sentada aqui na minha frente, futura médica nutróloga, ela tem um curso para profissionais irem morar fora do país. E ela passa dicas para mim de como fazer vídeos melhores, de como se posicionar melhor na internet. São trocas que a gente agrega. E aí você fala assim, tá, mas isso é coisa de gente jovem, descolada, europeu, alemão. Olha quem também faz publicação sobre rede social. O Vaticano faz. É o rosário virtual, uma pulseira que calcula quantas vezes ele faz o sinal da cruz. Isso funciona? As pessoas compram? Talvez não comprem, mas quanto é que custa estar lá na BBC? Chamar a atenção, e aí você fala assim, bom, eu esqueci mesmo, faz tanto tempo que eu não rezo. Então a gente tem que estar presente onde as pessoas estão. E se a gente estiver presente onde as pessoas estão, aí de fato a gente vai poder conseguir discutir saúde. No Brasil a gente tem ótimas referências. Então o Dr. Diogo Toledo vai estar aqui amanhã com a gente. Quando ele foi presidente da Braspa, ele lançou campanhas. Diga não à desnutrição. Chamou artistas para mostrarem a discussão da desnutrição. Aí você fala assim, tá, mas o que desnutrição tem a ver com obesidade? Hoje, as pessoas que chegam no hospital, de 40% a 60% delas têm alguma desnutrição. Então, a gente tem obesidade com desnutrição, muito além daquele paciente caquético, emagrecido. Porque o conceito da desnutrição é quando o paciente tem uma deficiência nutricional que piora a qualidade de vida e leva à morte. Nesse mundo que a gente vive, que existem medicações muito potentes para o controle da fome, a desnutrição vai aumentar cada vez mais. Então, vocês já devem ter ouvido o pessoal falar por aí o cabelo que piora quando usa injeção, o bumbum que piora quando usa injeção, a unha que piora quando usa injeção. Por quê? Porque a fome passa a ser controlada e as pessoas comem menos e pior. Isso não vai resolver problema. Então, quem tiver disposto a entender a interação entre alimentação, exercício e medicação, vai ter uma melhor resposta à medicação, porque você vai entender qual é a fisiopatologia, a causa do problema. Mas não é só no Brasil. O JAMA está no Facebook. A Nature publica revisões sistemáticas do que de fato já é realidade. Mas dentro do Brasil a gente tem lá os conselhos que vão orientar o que a gente pode postar ou não. Então eu separei essa matéria aqui do CREMESP, dando 8 dicas e algumas delas. Primeiro, o médico pode divulgar em suas redes sociais entrevistas, artigos sobre assuntos médicos estritamente educativos. Então, é função e obrigação do médico zelar pela saúde. E quando a gente zela pela saúde, a gente tem que ter esse processo de educação que vai além do nosso consultório. E com a nossa maneira de ver, com a nossa maneira de enxergar. O que a gente não pode fazer? A gente não pode inventar a especialidade que não existe. Então, não pode falar endocrinologia esportiva, porque não existe essa sociedade. Você pode falar, eu sou endocrinologista que trabalho com esporte. Assim como nutrologia esportiva também
Você não pode divulgar, você pode dizer que sou um nutrólogo que trabalho com esporte. Isso é um problema para os pacientes? Para os pacientes, não. Isso muitas vezes é problema para colega que visita colega e fica denunciando. Mas se a gente ficar botando exposto coisas que o conselho não nos protege, a gente vai perder muito tempo brigando, quando a gente de fato deveria estar usando esse tempo para aprender uns com os outros e avançar. Então, se tem as normas, vamos lutar para mudar elas, vamos obedecer elas, e aí a gente tem de fato um caminho onde a gente pode aprofundar e discutir. Então a pergunta volta, por que a gente chega nesses números da obesidade de 650 milhões de pessoas? Isso é hoje, ano passado. Então, será que é falta de tratamento, medicação eficaz? Não é falta de medicação eficaz. Desde o surgimento da liraglutida, desde o surgimento da enorme quantidade de publicações que a liraglutida trouxe para o mercado, a gente tem uma associação entre o que existe de mais moderno de exigência científica com publicação em obesidade. Porque até então, os trabalhos eram muito antigos. E quando a gente tem a liraglutida, a gente tem artigo sendo publicado lá na New England, no JAMA, no Lancet, revistas para médicos generalistas, mas a gente tem também nas revistas lá de obesidade específicas. Então, qual que é a importância da liraglutida, que completa ano que vem 10 anos no mercado brasileiro? A gente tem uma injeção que tem um análogo do GLP-1. Então, o que é o análogo do GLP-1? O GLP-1 é um hormônio que, quando a gente come, quando o alimento passa no nosso intestino, ele provoca a produção de um hormônio. Então, hoje, existe uma grande dúvida de como a gente vai chamar. Se a gente vai chamar eles de agonistas incretínicos, o tradicional é falar análogo do GLP-1. Mas hoje se discute muito se não seria melhor chamar eles de NST, que é o Nutrient Stimulated Hormone Based Therapy. Ou seja, são nutrientes hormonais produzidos a partir da alimentação. A liraglutida, sem sombra de dúvida, é a mais estudada, porque nesses 10 anos se mostrou correlação com o tratamento de várias doenças. Psoríase, compulsão alimentar, compulsão por bebida alcoólica, depressão, ansiedade, vários trabalhos mostrando que o tratamento tem benefício. Como que a gente entende isso, então? É um hormônio que ele foi modificado para ter uma meia-vida maior. Então, o tempo de ação dele, quando a gente come, é de 2 minutos. E ele foi modificado para durar 12 horas a 13 horas. Isso faz com que a gente tenha uma maior saciedade e uma menor fome. Agora, para chegar na dose de maior fome e menor saciedade, os trabalhos foram sendo feitos para que a gente soubesse qual era a dose mais específica. Então, a dose mais específica é a dose de 0,6, de 1,2, de 1,8, de 2,4. Não é. É a dose de 3. E hoje é a medicação injetável que mais rápido você chega na sua maior dose, né? Então, a gente consegue chegar lá na dose de 3 miligramas em 5 semanas. Qual que é a importância disso? A importância disso é que você consegue fazer com que o paciente mais rapidamente tenha uma menor fome e maior saciedade. Isso faz com que ele tenha maior poder de decisão sobre a alimentação, isso faz com que ele tenha maior resultado. Quando ele tem maior resultado, ele confia mais em você. E se ele confia mais em você, ele está preparado, ou pelo menos mais preparado, para você explicar como se exercitar melhor, como comer melhor, como dormir melhor. Porque resolver todos os problemas juntos leva falta de atenção do paciente. Então, quando é que a gente insiste na medicação? Como são essas condutas? Tá? Então, o tratamento medicamentoso da obesidade, ainda hoje, parte do pressuposto de que a gente, com medicação, tem que levar uma perda superior a 5%. A gente já tem visto os trabalhos que os resultados têm sido muito superiores a isso. Mas, se em 3 meses ele não tiver um resultado superior a 5%, a gente deve descontinuar a medicação. Se ele tem um resultado superior a 5%, mas tem um platô de peso, depois de 3 meses você pode considerar associar uma medicação. Se ele não tem esses 5%, você abandona a primeira medicação e vai para a próxima. Isso é muito parecido com os pilares, os protocolos do tratamento medicamentoso de hipertensão, de diabetes. A gente demorou muito tempo para chegar nisso e até hoje a gente tem uma tendência a querer dizer que só uma medicação funciona. Quando a gente sabe, quando a gente trata doença crônica, e talvez diabetes seja a melhor maneira de entender isso, é que o que leva o paciente a ter uma glicemia alterada, o que leva o paciente a ter uma hipertensão descontrolada, são vários motivos diferentes. Então a gente não vai conseguir tratar o paciente com uma medicação só. A gente tem que entender as fisiopatologias.
Por que a gente fala sobre medicação e muitas vezes a gente acha que isso é um absurdo? Porque essa falta de respeito pela obesidade, ela existe por culpa nossa. A gente chegou a aceitar, publicar que a obesidade é uma doença só em 2013. Então, em 2013, a Associação Médica Americana aposta que a obesidade é uma doença. Em 2014, a liraglutida chega no Brasil. Então, a maior parte das pessoas que hoje estão formadas não aprenderam que a obesidade é uma doença. Então, ele não tem vergonha de falar que o paciente é sem vergonha, mas é um total desconhecimento dele. Então, esse trabalho aqui, ó, o Action.io, é um trabalho que foi patrocinado pela Novo Nordisk, mas é um trabalho que foi tentar entender qual é a percepção da realidade do dia a dia do consultório. Eles entrevistaram 14 mil pessoas com obesidade e 2.700 profissionais de saúde que atendem a obesidade. Uma das perguntas foi: obesidade é doença crônica? 32% das pessoas disseram: obesidade não é doença crônica. Então veja, a pessoa tem obesidade e acha que aquilo não é uma doença crônica. E de quem estava atendendo, 12% acha que não é uma doença crônica. Qual que é o problema disso? É que se você não sabe que é uma doença crônica, você não orienta o paciente a continuar se apoiando. Então os números mostram que menos de 12% teve mais do que 2 consultas. Agora, a gente vai conseguir tratar a obesidade com uma consulta? Não, né? Então, a gente chega hoje a uma doença que é uma pandemia descontrolada, perdendo uma batalha que a gente nem começou a lutar. A gente não começou a lutar porque a gente não se permitiu entrar dentro da cabeça do paciente, convencer o paciente. E aí a gente fica perdendo para coach da internet que faz funil de vendas, botando o cara para comer 5 brócolis e 50 gramas de frango, dizendo que esse é o tratamento da obesidade. A gente não pode perder essa luta com tanto de informação que a gente lutou para aprender. Então, obesidade é uma falta de vergonha na cara? A resposta é que não é uma falta de vergonha na cara. A falta de vergonha na cara foi a maneira que o conhecimento da época justificava o que era obesidade. Agora, interessante, né, que quando usa medicação, a vergonha na cara some, a pessoa começa a ter mais foco, força e fé. Será que o medicamento é mágico? Então a dúvida é: como é que a gente vai resolver esse problema? A gente tem que estudar o que já existe para resolver esse problema. Então eu trago esse artigo aqui do JAMA, que é o artigo que define o que é uma doença. Por quê? Em algum momento vocês vão se deparar com algum colega médico ou algum parente falando assim: aí você fica passando remédio para isso? Isso não é doença, não. Isso é falta de vergonha na cara. Então é bom entender o que é doença. Então doença é o conjunto de sinais e sintomas que piora a qualidade de vida e leva à morte. Então, a obesidade piora a qualidade de vida? Piora. Aumenta a morbidade, a mortalidade? Aumenta, com mais de 200 doenças. Então, depressão, ansiedade, artrose, câncer de intestino, de reto, de vesícula, hipertensão, diabetes, refluxo, apneia do sono. Muitas doenças. Por quê? Porque o tecido gorduroso ele não é uma célula só reservando energia para o momento que precisar. Ele é um potente fabricante de inflamação crônica e contínua. É como se tivesse alguém te estressando o tempo todo. E te estressa de tal forma que os tecidos começam a não trabalhar da maneira que deveriam. Então, em 2014, a Obesity Society fez esse pledge aqui, esse pronunciamento, que ele colocou assim: ó, eu acredito que a obesidade não é simplesmente um problema. Obesidade é uma doença séria que precisa de tratamento baseado em evidências. Eu acredito que eu preciso tratar alimentação, atividade física, mudança cognitivo-comportamental, medicação e cirurgia. Eu concordo que eu preciso aprender mais para tratar mais. Eu trato a obesidade de forma séria. Então, não se trata de falar: mas é medicação, usou o remédio, também assim é fácil. Fez a cirurgia, então assim é fácil. Não é sobre isso, é para entender que cada pessoa vai ter um mecanismo diferente de problema, fisiopatologia diferente. Então, existem trabalhos que colocam o paciente a comer 500 calorias por dia que conseguem tratar, remetir a hipertensão, por exemplo. Agora, é viável comer 500 calorias por dia para todas as pessoas? Não é viável. Existem trabalhos com 500 calorias que aumentam a prevalência de surto psicótico. Então, entenda, a gente precisa tratar o paciente de uma maneira que a vida dele continue a funcionar. As pessoas precisam trabalhar, precisam se relacionar. Então, essas são as nossas ferramentas. E durante todo o final de semana e toda a Nutrology Academy, é isso que a gente vai discutir. Mas a gente não discute isso de qualquer jeito. A gente discute patient-centered. Então, o que é patient-centered?
é uma maneira de aplicar o Shared Decision Making. Então, olha só, um monte de termo em inglês. Patient-centered é colocar o paciente no centro do tratamento. E Shared Decision Making você tem que dividir o processo de decisão. Então, quando você coloca o paciente no centro do tratamento, o que a gente fala? Olha, eu preciso falar com o paciente quais são os meus valores e a minha missão aqui. Minha missão não é te curar, porque eu não consigo te curar. Eu consigo fazer a remissão da doença. Você vai conseguir ficar sem medicação, mas você não vai perder 20% do peso em um mês. Se você fala isso, o paciente chega com essa expectativa, porque ele viu alguém fazendo isso na internet, isso leva a um distanciamento. Quando você é claro em falar para o paciente o que vem, então ontem aprendi com o Dr. Milton Mizumoto que o ser humano tem muito medo do desconhecido. Se a gente fala para o paciente as dificuldades que vão vir, a gente consegue ter uma proximidade maior. Então, esse artigo aqui é um artigo da New England Catalyst, que é um grupo, é uma revista da New England que fala sobre o que vem pelo futuro. Então, ele fala que o Shared Decision Making atualmente já é usado em hipertensão e diabetes como uma maneira de diminuir os custos da saúde, porque o paciente tem menos internação e hospitalização, porque ele tem mais informação. Mas, para isso, a gente tem que falar para o paciente sobre como usar o remédio, como se alimentar, mas principalmente sobre o avanço, o passo a passo. Então, tá bom. O que eu vou fazer de fato no meu consultório? Ou melhor, será que eu vou fazer sozinho ou a gente pode fazer junto? Então, toda a história da Nutrology Academy, ela começa com meu pai e minha mãe atendendo lá no consultório, em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, nessa casa. E desde 2015 a gente tem recebido médicos para fazer prática ambulatorial de nutrologia. 80% disso é a pessoa com obesidade. Mas também aumentar a massa muscular, se exercitar, melhorar a performance. O curso foi aumentando de tamanho, até que em 2019 o Einstein convidou a gente para montar a pós-graduação de nutrologia. Em 2020 aconteceu a pandemia e com as redes sociais a gente aumentou ainda mais o nosso time. E hoje, nos últimos dias, a gente teve o nosso encontro aqui do Fellowship, que era esse encontro que a gente tinha lá na clínica, mas com um ano de acompanhamento. Um ano de acompanhamento para quê? Para a gente trocar e acelerar dentro da nutrologia, para que a gente aprenda uns com os outros. Então a gente tem que criar aqui um ambiente de confiança, para que você fale os seus problemas, mas aprenda muito. A gente aprende, professores hepatologistas, cardiologistas, cirurgiões plásticos. E é muito engrandecedor quando a nutrologia une a gente, mas a gente pode aprender uns com as diferenças dos outros. Mas como é que a gente faz para fazer, então, essas diferenças no dia a dia do consultório? Fazer diferença para o paciente? Então, além das medicações, a gente tem que ter um plano de ação de explicar como é que a gente vai, de fato, fazer as coisas. E fazer é diferente de evitar, porque o óbvio é você falar, corta o carboidrato, corta a bebida alcoólica. Mas você tem que falar para o paciente o que ele vai fazer quando ele estiver com fome de comer um chocolate. Então, ontem a doutora Juliana Treffler mostrou lá numa aula barras de proteínas que ela usa com os pacientes, receitas. Isso é menor? Isso é uma coisa que o médico não deve fazer? Olha, existem muitos tipos de médico. E se você souber, você vai poder orientar o paciente para onde ir. Depois, falar só sobre desfecho de perda de peso. Esse ano eu fui no Congresso Europeu de Obesidade. A grande discussão do congresso era os PROMs, o Patient Related Outcome Measurements, ou seja, como é que a gente vai medir sucesso terapêutico além de peso? Porque falar sobre peso vai ser cada vez menos importante. Muitas medicações levam à perda de peso, mas ele perdeu o quê? Ele gostou de perder? Então, falar sobre resultado é diferente de falar sobre performance. Então, o que é performance? Performance é você fazer 150 minutos de exercício por semana, é você comer 4 refeições com carboidrato, proteína e gordura, é você chegar nas metas do micronutriente. Porque senão o paciente olha e acha que peso vale a pena a qualquer custo. E fazer qualquer coisa a qualquer custo leva à piora da saúde, leva ao afastamento. Nesse contexto, então, tem pessoas que gostam mais de se exercitar, pessoas que gostam mais de fazer receita fit, e é importante que a gente dê metas fáceis e difíceis para todos os pacientes. Por que fáceis e difíceis? Se as metas são muito fáceis, isso não leva àquela sensação de engajamento. E se é difícil, o engajamento ainda é menor. Então, não sei se vocês já viram um vídeo na internet de um coronel americano que ele fala assim, acorde e faça a sua cama. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu falei, gente, não vou fazer minha cama, nada, vou voltar. Mas por que ele fala que é importante fazer a cama? Eu não queria dizer se é para fazer a cama ou não, porque nem eu não fiz hoje. Mas esse contexto de fazer a cama é quando a vida da pessoa está tão descontrolada, tão perdida, que ele fala assim, eu vou arrumar a cama. E aí, quando ele termina de arrumar a cama, ele tem uma descarga dopaminérgica, que é o check da lista. Ele sente prazer
de ter feito uma pequena mudança. E aí ele gosta daquilo, porque ele estava numa fase muito perdedora. Então, pequenas conquistas são muito engrandecedoras. Então, não coloque para o paciente comer frango com salada, 5 tipos de cores, se o cara está comendo arroz com batata frita. Vamos tentar cortar a batata frita, diminuir a batata frita, roubar a batata frita do outro, mas não colocar no seu prato. Metas que sejam de fácil possíveis. E aí a dica é usar esse anacrônico que é o SMART. Então, são metas específicas, atingíveis, mensuráveis, relevantes, com tempo para acabar e terminar. Então, com uma meta específica, sugiro que você faça 150 minutos de exercício por semana. Mensurável, vamos dividir isso em 3 vezes. Atingível, o cara não fazia nada, você vai botar 150 minutos? Vamos colocar 30 minutos? Depois, relevante, se ele faz a meta, ele percebe uma mudança. Se você coloca a pessoa para comer e ele não percebe a mudança vem em 3 meses, a chance dele se afastar de você no meio do caminho é muito maior. Então tem que ter tempo de avaliação e reavaliação. Então nesse contexto, a gente gosta de brincar com o famoso hashtag tá pago. Tá pago significa que você foi lá, fez o exercício e acabou, já deu, sextou, eu posso comer tudo que eu quiser. Já cumpri minha missão. Normalmente é o magro, né, que vai lá postar no espelho, que ele quer se exibir. Mas por que tá pago? Será que tá pago mesmo? A gente quer chamar todo mundo pro hashtag tô pagando. O que significa tô pagando? Quando você sai da academia, a academia não saiu de dentro de você. Se você chegar postando tô pagando em todo mundo que rosta a hashtag tá pago, você pode arrumar alguns inimigos. Ou alguma movimentação na rede social. Porque questionar é importante. As pessoas não postam hashtag tá pago simplesmente porque elas entendem a fisiopatologia da doença. Não. Muitas pessoas acham realmente que fez exercício, o resultado aparece na hora. Mas a verdade é que tô pagando você sai da academia, mas a academia não saiu de dentro de você. Ela não saiu de dentro de você por quê? Ainda tem muita fisiopatologia para acontecer, né? E aí a pergunta eu vou falar tudo isso numa consulta? Não é assunto demais? Eu não tenho tanto tempo assim, a tua consulta deve demorar 3 horas. Então, dentro desse contexto de ensinar nutrologia, a gente desenvolveu esse método de anamnese, que é a metodologia que a gente ensina em todos os cursos e que é aprofundada e andada de mãos dadas com todos os nossos professores e mentores dentro do fellowship. Então, o que é o ABCDFS? É aprender a falar sobre alimentação, os biomarcadores, que são os exames laboratoriais, composição corporal, que é a letra C, letra D, que são os drugs, medicação, suplementação, e também diagnósticos diferenciais, exercício físico, o foco principal da consulta e letra S de sono. Como que eu faço para falar sobre tudo isso? A gente vai falar sobre isso esse final de semana todo, mas quem quiser é só pedir que a gente vai ter o maior prazer de enviar o artigo, que é a metodologia que a gente ensina na pós-graduação do Einstein, é a metodologia que a gente ensina. Então, a metodologia que, mais do que falar sobre alimentação, é entender que ela tem que andar de mãos dadas com exercício, com medicação, com suplementação, com cirurgia para alguns pacientes, mas principalmente sobre felicidade. Então, o que é felicidade? É o paciente perceber valor naquilo que ele está fazendo. Se você bota uma pessoa para usar a medicação que ela nem sabe o porquê, a chance dela pegar uma gripe e alguém falar, vai te matar esse remédio aí, e ela fica 5 anos sem usar remédio nenhum. Então, cada letrinha dessa vira várias dúvidas e várias perguntas e várias maneiras de aprofundar e que a gente, no final, vai atender muito além de uma doença só. Quando você trata a obesidade, você trata mais de 200 doenças. Mas aí, pé da cabeça tem que estar bem equilibrado. A gente vai fazer isso durante todos os finais de semana dentro desse conceito do Patient-Centered Learning. Então, o caminho essencial é o que o paciente me pergunta na consulta e como é que eu vou convencer ele a caminhar por todas essas letras para que ele tenha mais qualidade no seu dia a dia. Então, a gente gosta de dizer que a gente quer as dúvidas de todo mundo, contribuam com as suas dúvidas para a gente transformar em conhecimento prático para o dia a dia do consultório de todos nós. Um belo exemplo disso é o tratamento de obesidade em adolescentes. Durante muito tempo, se achava que o adolescente, quando espichava, resolvia o problema. E muitas pessoas tratam a obesidade e nunca trataram o adolescente com medicação. Os trabalhos mostram que o adolescente com obesidade aumenta o risco na fase adulta de ter mais tipos de câncer, câncer de... Uma publicação agora no Congresso Europeu de Obesidade, câncer de próstata é mais correlacionado em crianças com obesidade na fase adulta, e também doenças cardiovasculares.
Esse cenário de poder usar a medicação no tratamento de adolescentes a partir dos 12 anos, ele muda a partir dessa publicação de maio de 2020, que foi uma publicação patrocinada pela Novo Nordisk. Mas eu trouxe esse gráfico aqui, que é o gráfico do grupo placebo. Então, esse grupo aqui recebeu informação rígida sobre alimentação e exercício físico. Todo mundo que está para baixo emagreceu. E todo mundo que está para cima aumentou o peso. Então, cada linha é um paciente diferente. Então, veja, recebendo a mesma informação sobre alimentação e exercício físico, houve pacientes que engordaram. Talvez, se não tivesse essa informação, teria engordado muito mais. Mas o ponto é, tem medicação que não vai funcionar, mas também tem dieta que não vai funcionar, tem exercício que não vai funcionar. Por quê? Porque as pessoas respondem de forma individual. Quando a gente olha para o trabalho e coloca lado a lado a linha do paciente que recebeu a medicação e que não recebeu, a gente percebe que quando usa a medicação, você também recebe orientação de alimentação e exercício, o resultado é melhor. O conteúdo é sinérgico, vai se somando. E aí a gente consegue evitar mais de 13 tipos de câncer, diminuir a prevalência. Os números lá do NIH são que se a gente diminuísse 1% do IMC, a gente diminuiria 100 mil novos casos de câncer por ano. E essa é uma figura da mesma pessoa, com 115 e com 55 quilos. Eu gosto de mostrar na consulta ela. O vermelho é o músculo, o amarelo é a gordura, o branco é osso, o preto é o ar. Olha a diferença do fígado de um para o outro. Olha a diferença do tamanho do estômago de um para o outro. Tecido gorduroso é uma fábrica de inflamação. Essa fábrica de inflamação leva a diversos problemas, leva a mudança do tipo de macrófago. Muda macrófago tipo 1 e tipo 2. Isso é uma das principais causas de ter aumentado muito a mortalidade e a internação por Covid. Mas beleza, então quando é que eu começo o tratamento? A gente tem o que sempre se falou, IMC acima de 30 ou IMC acima de 25 com 2 comorbidades. Mas, desde 2016, a Abeso, lá na sua revista, já diz que paciente que tem falha em perder o peso, se não está com tratamento farmacológico, tem que continuar com a medicação. Não dar a medicação e falar que o paciente só pode usar a medicação se engordar, é a mesma coisa que engordar para passar por uma cirurgia. É o cúmulo do problema. Então, ninguém fala que o paciente hipertenso e diabético precisa melhorar para receber medicação. É o contrário. A medicação é que aumenta a aderência à alimentação e exercício físico. Nesse contexto, a gente tem a liraglutida como medicação de fácil associação medicamentosa. Porque o mecanismo de ação é diferente das remédios que surgiam até lá. E a gente deve manter a medicação durante o tempo que a doença estiver descontrolada. Então, o tratamento medicamentoso não é necessariamente para sempre. O que é para sempre é o tratamento. Se o paciente usa o tratamento medicamentoso para melhorar a sua alimentação, aumentar a intensidade do exercício, a gente consegue tirar o remédio, mas o remédio tem que ficar enquanto ele tiver um motivo para existir. O paciente está com uma fome descontrolada, está com metabolismo descontrolado, a gente tem a medicação para atuar na fisiopatologia. Mas não há dúvida hoje que a obesidade é uma doença crônica. Então, as sociedades mostram lá, a Organização Mundial da Saúde, a Associação Europeia de Obesidade, a ABESO, obesidade é uma doença crônica. Mas ela não é só uma doença crônica, ela é uma doença crônica progressiva, recidivante. Ela é uma epidemia global, ou seja, quando a gente espera, a doença avança. E aí a gente chega em 650 milhões de pessoas no mundo. Então, o tratamento medicamentoso deve ser mantido durante 3 meses, se não houver efeito colateral, para você avaliar sucesso ou fracasso. Agora, o tratamento, ele tem que ser sinérgico com alimentação, exercício físico, mudança cognitivo-comportamental, porque a gente, infelizmente, não tem cura. Hoje a gente usa a palavra remissão quando o paciente usa a medicação e fica com o controle da hipertensão ou do diabetes durante 3 meses. Mas cura, infelizmente, a gente não tem. Esse talvez seja o trabalho da Novo Nordisk mais intenso sobre terapia cognitivo-comportamental, orientações sobre alimentação, exercício físico. E a gente vê na linha de baixo o resultado com medicação, liraglutida, e na linha de cima, sem a liraglutida. O resultado é completamente diferente. Então, o remédio aumenta o foco, a força e a fé? Com certeza, porque resultado dá isso. Pode chamar de felicidade, pode chamar isso de valor. Se a pessoa não percebe valor, ela não se esforça. Então, a obesidade hoje não pode mais ser discutida como IMC acima de 30.
A obesidade tem que ser definida com essa definição da Organização Mundial da Saúde. Obesidade é o excesso de gordura corporal que piora a qualidade de vida e aumenta o risco da saúde. Por que é assim abrangente? Porque a gente não tem ainda bioimpedância, composição corporal para falar na população em geral. Mas a gente também não pode esperar o IMC ficar aumentado. Por que não pode esperar? Porque a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Se a gente espera, ela vai avançando. E se ela avança, a gente tem um tsunami para enfrentar de problema. Então, o objetivo aqui durante o final de semana é que juntos a gente possa aprender uns com os outros, dividir nossas experiências e aí, de fato, conseguir ajudar melhor os pacientes. Porque se a gente for junto, a gente ajuda muito mais gente. Então, sozinhos não há dúvida, vocês conseguem salvar muitas vidas. Mas sozinho a gente não muda o mundo nenhum. E a gente tem que mudar essa realidade. O Brasil está muito à frente do que tem aí ao redor do mundo. O que a gente precisa é ajudar mais os outros e não ficar discutindo e denunciando o Instagram um do outro aí. Tá bom? Muito obrigado.